Jornalismo das Rádios Ampere M Interativa FM acompanhou nesse sábado aqui em Ampere a primeira conferência sobre autismo, uma iniciativa da Faculdade de Ampere com a Secretaria de Educação, e quem palestrou aqui para mais de 400 pessoas vindas de 28 municípios foi o médico Ricardo Ribeiro, que é de Santa Catarina, vem de Chapecó. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse debate, né, sobre o autismo, principalmente com esse setor educacional. Bom dia. Bom dia. Eu acho que isso é fundamental, né? Como eu comentei na palestra, a gente ter a oportunidade de falar para múltiplas pessoas ao mesmo tempo ajuda a gente a disseminar o conhecimento sobre essas condições, né, que existem, como o autismo. E quanto mais pessoas conhecem, mais fácil fica a vida da pessoa que tem autismo na sua comunidade. Então, acho que é fundamental esse tipo de iniciativa. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse autismo. Como é que dá para explicar para a nossa população, para os nossos ouvintes, para quem acompanha a gente também pelas redes sociais, o que que é isso? O autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento e que compromete o desenvolvimento em alguns aspectos específicos. A pessoa que tem isso acaba tendo algumas limitações ao longo da infância e da adolescência, mas que na sua maioria são muito tratáveis, e muitos dos problemas da pessoa com autismo podem ser resolvidos através de um tratamento adequado. Bom, e isso tem sido registrado principalmente no ambiente escolar. Como é que está isso em âmbito da nossa região e também abrangendo Santa Catarina ali, que somos próximos? A quantidade de pessoas com autismo diagnosticadas vem crescendo bastante, né? E isso cria uma pressão sobre os sistemas de saúde e os sistemas de educação para conseguir endereçar, né, os cuidados necessários dessa pessoa, dessas crianças, tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista de saúde. Bom, e as famílias que estão nos acompanhando, doutor, que tipo de situação que ela tem que ficar atenta para verificar, olha, isso pode ser autismo ou não pode ser? O que que dá para passar para essas pessoas? Eu acho que a coisa mais importante para pais e professores da gente ter como um alerta é que nenhum atraso no desenvolvimento é normal. Então, todo e qualquer atraso no desenvolvimento é sinal de que há algum problema. O problema pode ser grave, mas o problema pode ser leve. Então, ter atraso não significa problema grave, mas significa problema. Então, ao ter atraso, é consultar com o seu pediatra, é conversar com o professor do seu filho, né, e ver o que pode ser aquilo. Buscar daí sim ajuda, né, buscar diagnóstico, buscar tratamento. Saber que atrasos não são normais. Bom, esses atrasos que o senhor fala é desde de um início para a criança começar a aprender a ler, a escrever. Isso também pode já indicar alguma coisa. Sim, todo e qualquer atraso, né? O atraso da fala, o atraso motor, o atraso na socialização, os atrasos no aprendizado. Então, todo atraso é sinal de que há algum problema com aquela pessoa e que aquela pessoa precisa de alguma assistência. Então, se o seu filho, se o seu aluno demonstra algum atraso em qualquer aspecto do desenvolvimento, é buscar ajuda. E essa ajuda é procurar um profissional médico, o primeiro passo? Não necessariamente. Esse profissional pode ser outro de outra profissão. Por exemplo, há um atraso na linguagem, pode ser uma fonoaudióloga. Há um atraso ou alteração no comportamento, pode ser uma psicóloga. Há um atraso na funcionalidade, pode ser um terapeuta ocupacional. Há um atraso de aprendizagem, pode ser psicopedagoga. Então, não necessariamente tem que ser o profissional médico o primeiro a ser procurado, né? O que tem que se procurar é ajuda. Não necessariamente precisa ser ajuda médica. Bom, e quando se fala nessa situação do autismo, ele tem todo um tratamento, né? Sim, e o tratamento ele é individualizado, né? Então cada criança com autismo ou cada pessoa com autismo vai ter as suas próprias dificuldades individuais que vão precisar das estratégias próprias para aquela dificuldade. Então não existem tratamentos iguais para pessoas com autismo. Bom, e o autismo ele tem graus? A pessoa tem, né, desde o mais leve, um mais elevado, doutor? É assim que funciona? Hoje em dia é feita uma classificação por níveis, né? Entre nível um que seria o leve ou de pouca necessidade, o 2 que seria o moderado, e o 3 que seria o grave. Mas mesmo um autista que seja leve, né, o nível um pode ter alguma dificuldade grave. Então esses sistemas eles servem para ajudar os médicos e profissionais de saúde a pensar nas estratégias de tratamento, mas não devem servir para categorizar essas pessoas, né, ou para identificá-las como uma pessoa mais leve ou mais grave em frente à sociedade. Bom, aqui em Ampere, a secretária de Educação estava nos dizendo que até o final do ano nós poderemos ter até 100 crianças com autismo dentro da rede pública. O senhor falou sobre esse aumento aí nos índices, né?
Sim, a detecção do autismo na população está aumentando. A gente está conseguindo identificar com mais facilidade pessoas que têm esse tipo de problema. A gente ainda não tem certa informação de que isso está efetivamente aumentando na população, mas a causa, né, o aparecimento do autismo, a incidência não está aumentando, né, não sabemos. Mas que a prevalência, a detecção do autismo está aumentando, está aumentando.